Queridos irmãos, queridas irmãs, então vamos dar sequência das manifestações físicas espontâneas. Capítulo 5, Livro dos Médiuns, só que nós vamos voltar à pergunta de número 7, que Kardec fez a São Luís, e onde São Luís deu uma maravilhosa resposta a Kardec. Esse comentário encontra-se no vídeo 297, mas ela é tão maravilhosa que nós vamos repetir novamente, né? Nós vamos repetir, porque se tudo que existe, e mesmo assim os incrédulos, os antagonistas, os materialistas, né? Os que se dizem ateias, né? Todos esses, se mediante tudo que existe, de fato, eles ainda têm coragem de dizer que não acredita, é um direito de cada um dizer o que ele quer. Mas não analisar os fatos é por demais ignorância. É por demais ignorância. Porque enquanto não fatos, é um direito da pessoa, no bom sentido, é um direito, a pessoa pode argumentar o que ele quer. Mas a partir do momento que se torna fato, com fato não se discute. Então, pois Kardec faz a seguinte pergunta: pois que as manifestações espontâneas são muitas vezes permitidas e até provocadas para convencer os homens, não é? Pois que as manifestações espontâneas são muitas vezes permitidas e até provocadas para convencer os homens, parece-nos que, se fossem pessoalmente atingidos por elas, alguns incrédulos se veriam forçados a render-se e à evidência. Eles costumam queixar-se de não serem testemunhas de fatos concludentes. Não está no poder dos espíritos dar-lhes uma prova sensível? Essa resposta de São Luís aqui, ao meu ver, eu confesso a você que 38 anos na doutrina dos espíritos, é lógico que a gente tem lá assim um pouquinho de conhecimento com relação principalmente a essa resposta, mas eu nunca vi algo assim tão esplendoroso. Essa resposta aqui, ela desintegra ela desintegra todo o antagonismo. Ela desintegra todo o incrédulo. Ela desintegra todos os descrentes. Ela desintegra, olha,
o materialismo, sabe? O maravilhoso, o sobrenatural. Ela desintegra tudo. Ela detona tudo. O termo que eu vou usar é esse. Porque Kardec pergunta a São Luís se não seria possível a esses, né, incrédulos, né, se não seria a esses possíveis que os espíritos realizasse algo além para convencê-los, para convencer esses incrédulos, esses antagonistas. A resposta de São Luís é profunda demais. Os ateus e os materialistas não são a todo instante testemunhas dos efeitos do poder de Deus e do pensamento? Gente, isso aqui vamos dizer assim, quem se denomina ateu, materialista, antagonista, né? Incrédulos, ao ler uma mensagem desta aqui, de duas uma, ou ele se desintegra por de vez, né? No sentido assim, ele se desintegra, ou ele se desintegra assim, ele se rende de vez, porque é preciso dizer que o ateu, ele tem conhecimento. O materialista é um conhecedor. O incrédulo é um conhecedor. Por isso que retornamos novamente a esse fato. O ateu, ele é um conhecedor. O materialista é conhecedor. O incrédulo tem um tremendo conhecimento. O antagonista, ele tem um tremendo conhecimento. Os irracionais têm um tremendo conhecimento. Mas um tremendo conhecimento mesmo. Sabe por quê? Porque para se firmar como antagonista, tem que ter conhecimento de causa. Espera lá para você ver uma coisa. Para se firmar como antagonista, tem que ter conhecimento de causa. Para se firmar materialista, tem que ter conhecimento de causa. Para se firmar ateu, tem que ter conhecimento de causa.
Para se firmar incrédulo, tem que ter conhecimento de causa. Agora vem lá. Porque aquele que assume esses termos, eu sou ateu, eu sou materialista, eu sou incrédulo, eu sou um antagonista, sem conhecimento de causa, ele é um obsidiado. Ele é um obsidiado. Ele é um impostor. Ele é um indivíduo doente, neurologicamente dizendo, carente de atendimento psiquiátrico. De forma que, se não tem conhecimento de causa, crédito nenhum se deve dar. Ou melhor, crédito nenhum tem o que esses indivíduos pronunciam. Então, por isso que a gente tem que ter conhecimento das leis divinas, codificadas por Allan Kardec, porque Kardec, quem nos ensina isso, o que eu estou dizendo aqui, Kardec quem nos ensina. Crítico só é aquele que estudou tudo, que tem conhecimento total da matéria, mas que por desconhecer alguns fatores, a critica. Aí vem você e o esclarece, e ele deixa de existir, ele deixa de ser crítico. Porque ele tem tanto conhecimento, mas tanto conhecimento, que ele admite e ele vê que tem fundamento aqueles esclarecimentos. Por exemplo, o ateu se diz ateu. Dizem que o ateu não acredita em nada. Mas só pelo fato dele acreditar que é um ateu, ele deixa de ser ateu. Porque ele já acredita que é ateu. Então é falso. Então você entendeu? Esses seres têm muito conhecimento, os verdadeiros. Agora, os que não são verdadeiros são seres obsidiados, são seres transtornados neurologicamente, são seres que carecem de assistência de psiquiatra o mais que depressa. Por isso, não se deve dar crédito ao que esses seres dizem por aí, né? Eu não acredito nisso, eu não acredito naquilo. É papel jogado ao ventilador. Não adianta dar bola. Então aqui, São Luís começa respondendo da seguinte forma: os ateus e os materialistas não são a todo instante testemunhas dos efeitos do poder de Deus e do pensamento, como todo mundo,
Se eles são testemunha 24 horas do poder de Deus, né? E do pensamento, se eles são 24 horas, né? Testemunhas dos efeitos do poder de Deus e do pensamento, para quê? Realizar mais o quê? Se eles já encontram assim repletos de ensinamentos, necessitando apenas que eles retirem a venda dos olhos e enxerguem. Isso não impede que neguem Deus e a alma. Os milagres de Jesus converteram todos os seus contemporâneos. Os milagres de Jesus converteram todos os seus contemporâneos. Você observa que resposta que São Luís forneceu a Kardec. Né? Os milagres de Jesus converteram todos os seus contemporâneos. Se no ano de 2022, até hoje, tudo que Jesus fez há 2000 anos atrás ainda não foi suficiente para uns 80% da população do mundo, por que não foi suficiente? Porque segundo Emmanuel, protetor de Chico Xavier, quando no corpo físico, 2000 anos de existência do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, a humanidade tinha evoluído 2 milímetros. Então, significa que até hoje, no ano de 2022, os exemplos deixados por Nosso Senhor Jesus Cristo, os desígnios das leis de Deus deixadas por Nosso Senhor Jesus Cristo, não foram lá muito exemplificadas pelos que se dizem representantes do Cristo, representantes de Deus na Terra. Porque se tivesse sido, nós não teríamos melhorado só 2 milímetros, e sim 2 milhões de quilômetros. Cristo não foi priorizado por nenhuma seita religiosa, por nenhuma ciência nestes 2 mil anos. Nem pelo Espiritismo, nem pelos praticantes do Espiritismo, que são aqueles que se dizem espírita, nem pelos católicos, budistas, islamistas ou umbandistas. Cristo não foi a prioridade nesses 2 mil anos. Não priorizamos o Cristo nesses 2 mil anos que passou. Não priorizamos. Nós priorizamos a vaidade humana, nós priorizamos o egoísmo, o orgulho, a inveja, o ciúme. Não mudamos de hábito, de atitude, de comportamento.
ignoramos os desígnios das leis do Criador trazida por nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto é que 99,9% das pessoas se arrepende dos crimes que cometeram depois que desencarna, depois que morre. Muitas pessoas encarnadas se arrependeram e se arrependem de ter ofendido esse, maltratado aquele, machucado esse, prejudicado o outro, só depois que o vê no caixão. A morte física, infelizmente, tem sido a única responsável, única simbolicamente, que você vai ver, não vai dar isso. A morte física tem sido uma das responsáveis por unir seres do próprio seio materno, paterno. A morte física tem, infelizmente, a morte física tem unido, porque só na hora da morte é que as pessoas se reúnem lá no cemitério, no momento do velório. Infelizmente, as pessoas só pedem perdão a Deus na hora da desgraça, da desunião. O câncer tem servido de motivo para as pessoas se resignar, para as pessoas abdicar, porque se não é o câncer, a pessoa não renuncia, a pessoa não reza. E se reza, como se diz o ditado, se reza não agradece. É óbvio que não é generalizando, isso é relativo, isso é complexo, devido à desigualdade evolutiva, mas 99% da humanidade, elas só conseguem se melhorar mediante todas essas desgraças que acontecem na vida das pessoas aqui na Terra. É no cemitério, é quando uma pessoa da família, nele desenvolve um câncer, enfim, como está escrito no Evangelho, a dor, o sofrimento é uma bênção que Deus envia aos teus eleitos. Então Jesus não foi priorizado nesses 2000 anos. Priorizaram César. Priorizaram Barrabás, Pedro, Judas. Esses sim foram priorizados. A prostituição foi priorizada mais do que o Cristo. As drogas, a porta larga. Esses sim foram priorizados mais que o Cristo. Porque se o Cristo tivesse sido priorizado, a humanidade não se encontraria da forma como ela se encontra no ano de 2022, passando pelo que está passando. Ah, mas você é de convir que nós nos encontramos no mundo de provas e expiações? Sim, nós nos encontramos no mundo de provas e expiações, que, no entanto, não impediu, pelo fato de ser mundo de provas e expiação, não impediu que muitos mártires, mesmo no mundo de provas e expiação, se regenerasse. Madre Teresa de Calcutá se regenerou, Irmã Dulce, Padre Donizete Tavares de Lima, Francisco Cândido Xavier. Quantos milhões de seres
conseguiram, mesmo no mundo de provas e expiações, se regenerar? Então as pessoas não se regeneraram e não se regenera porque não presta mesmo. Porque a prioridade da vida dele não é o Cristo. A prioridade da vida dele é a porta larga. Agora, me aponte um que se regenerou buscando a porta larga. Eu consigo dizer às pessoas quem se regeneraram buscando o Cristo. Agora eu quero ver quem consegue me apontar um que regenerou, que foi ao Pai através da porta larga. Vamos para a próxima vídeo.